Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Já desejo para vocês uma excelente sexta-feira. Se puder, já deixa aquele like, já dá aquela hypada no vídeo, deixa o seu comentário aí também, que é a extensão desse conteúdo. Participa aí com a gente e vamos conversar porque tem alguns assuntos aqui de bastidores, né, do futebol para a gente falar. E vocês viram? Os classificados para a Copa do Brasil? Meus amigos, é uma lista e tanto, né? Vasco, Corinthians, Cruzeiro e dessa vez Palmeiras e Flamengo não figuram entre essas equipes. Na verdade, a Copa do Brasil ela sempre teve esse feeling de ser uma competição aberta a equipes que tecnicamente estavam passando ali por momentos mais complicados. Vocês já perceberam que a Copa do Brasil ela tem esse estigma de ser uma competição que às vezes premia equipes com poder de fogo menor? Eu lembro quando o Palmeiras, na hora daquelas épocas lá que, meu Deus do céu, não ganhava nada, nós tínhamos o Marcos Assunção na equipe. E o Marcos Assunção, ele era um excelente cobrador de falta. E se eu não me engano, foi a Copa do Brasil do ano de 2012. Foi 2012. Marcos Assunção venceu a competição praticamente cobrando falta. O Marcos Assunção venceu praticamente cobrando falta aquela competição. Quando um jogador, na verdade os jogadores do Palmeiras já estavam até treinados já, em dar uma segurada assim, sabe? Segurar a bola, prender a bola próximo da entrada da área e aí fazer a falta pro Marcos Assunção guardar. Um excelente cobrador de falta, né? Eu acho que foi um dos. Mano, eu acho que foi um dos últimos melhores cobradores de falta que eu vi no Brasil, assim. Porque depois parece que meio que sumiu. Você não tem. Tipo assim, existem alguns jogadores que cobram faltas bem, às vezes cobram bem, como por exemplo o Hulk. O Hulk é um exemplo deles. Mas assim, igual o Marcos Assunção, cara, ele tinha uma porcentagem de conversão absurda cobrando faltas. E o Palmeiras foi campeão de 2012, basicamente assim, com um time todo remendado, se eu não me engano, o comando técnico do Felipe Scolari. E em 2013 o Palmeiras caiu para a Série B. O Palmeiras conquistou a Copa do Brasil e em 2013 estava jogando a Série B. Então, o torneio da competição da Copa do Brasil, ele sempre teve esse estigma de ser de ser um torneio em que às vezes a equipe, não num momento tecnicamente brilhante, muito pelo contrário disso, ela consegue disputar ele. É. E aí, por fim, ficou bom pros caras, né? Ficou bom pros caras. Mas vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Roda essa vinheta e a gente já volta. E meu amigo, é o seguinte, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros, ó, da Tribo da Sorte, tá? Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Lembrando que tem a Loto Fácil de Independência, que vai pagar 220 milhões de reais. E você pode, junto com o pessoal da Tribo da Sorte, clicar no link que está fixado nos comentários ou no QR Code que está aparecendo aqui, vai abrir um chat e você pede lá para a galera, ó, quero o cupom de desconto lá do canal do Opina Porco. Eles vão te dar um cupom de desconto e você pode ter a oportunidade de conhecer qualquer um dos produtos aqui da plataforma. Lembrando que você tem a Loto Fácil de Independência, que é especial, uma Loto Fácil comemorativa. Você tem Dia de Sorte, você tem Lotomania, você tem Mega Sena. Então você tem uma série de produtos disponíveis para vocês lá dos sorteios das lotéricas, tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Tribo da Sorte, galera, junto com nós aqui, sempre nos apoiando. E quem conhece a Tribo da Sorte, apoia a gente também e apoia parceiraços nossos que estão sempre com a gente aí. Tamo junto. Vocês viram que a coisa tá pegando lá no Botafogo? Vocês viram isso daí?
Vocês viram que a parada lá no Botafogo ela tá pegando? Porque é o seguinte, olha isso daqui, matéria lá do Globo, tá? Matéria lá do jornal O Globo. Sustentando europeus. Até junho deste ano, a SAF do Botafogo emprestou ao Lyon 523 milhões de reais para tentar evitar o rebaixamento do clube francês pelo órgão regulador da liga local. É dentro deste montante que estão os valores arrecadados pelo clube brasileiro com os planos de sócio-torcedor, patrocínios e premiações. A SAF alega que parte desse dinheiro também provém de venda de jogadores em condições desfavoráveis. Olha isso. Somente para que fosse remetido aos franceses. O rombo causado pelos empréstimos já gera preocupação. Projeta-se que, com o dinheiro que hoje existe em caixa, o clube só consiga honrar os compromissos por mais 3 meses, sem precisar adiantar as receitas de 2026. A crise culminou no afastamento de Textor do controle da Eagle Football. Eu vi torcedores do Botafogo meio que contando vantagem de tudo isso. Só que eu acho que os caras não perceberam que o texto aqui se refere ao Botafogo. É o Botafogo que está com uma projeção curtíssima de disponibilidade financeira, sem ter que ter o adiantamento de suas receitas. Olha aqui, ó, Botafogo prepara a publicação de balanço financeiro atrasado, com receita de cerca de 800 milhões de reais. Ok, mas vamos lá. Em meio à batalha judicial envolvendo John Textor, a SAF vai expor que repasses ao Lyon prejudicaram o caixa, que hoje tem fluxo previsto para até 3 meses, sem atrasos. A dívida é de 560 milhões de reais. A justiça, inclusive, acabou de expedir aí agora à noite, ó, Botafogo é intimado pela justiça em ação da Eagle contra a SAF e John Textor. Decisão começa a contar prazo para o clube se defender. A batata tá assando, ó. A batata tá assando lá no Botafogo. E tem torcedor falando assim, olha só, o Botafogo sustentando um clube europeu. Meus amigos, o Botafogo não tá sustentando um clube europeu. Não tá. Na verdade, se os investimentos que o Botafogo emprestou pro Lyon tivessem voltado para a equipe, pô, era para a equipe estar financeiramente muito bem, obrigado. Só que não está. Pelo amor de Deus, gente. O tanto de torcedor que eu vi do Botafogo achando isso daqui bonito, só que não caiu a ficha de vocês que quem está sendo prejudicado com isso é o próprio clube. A equipe francesa lá parece que está meio que quebrando. Além disso, a Eagle Football leva o Botafogo lá, SAF, né, junto com o John Textor na justiça. Olha, o cenário é preocupante e tem gente que tá achando que isso é legal. E vocês lembram, né? Vocês lembram quando o John Textor fez toda aquela cena de manipulação de resultados no futebol brasileiro, falando que ele tinha provas, falando que ele só ia apresentar as provas para a justiça e não sei mais o que. Lembra de todo aquele teatro que ele criou? Agora vai pagando-se o preço. Quem está na mira agora de justiça é o próprio. Vamos lá, vamos continuar, vamos seguir a pauta aqui. Flamengo e Corinthians avançam em acordo juntos. Matéria do UOL Sports. Há algumas semanas atrás, na verdade, eu acho que há 1 ou 2 meses atrás, eu trouxe uma reportagem falando sobre o MOU. M-O-U. Esse MOU, ele era um memorando estabelecendo princípios para a criação da liga
e, consequentemente, a comercialização dos direitos de transmissão televisivos do futebol brasileiro. Então, esse MOU, ele tinha como objetivo trazer clubes da Libra e da Liga Forte de Futebol para que assinassem esse memorando, concordando com aquilo que ele estabelecia, para que começasse a dar o pontapé inicial na venda dos direitos de transmissão do futebol como um todo. Na ocasião, 3 clubes não assinaram esse documento, esse memorando, sendo o Flamengo, por motivos de distribuição financeira, o Corinthians, por motivos de distribuição financeira, e o Palmeiras, curiosamente, a Leila sempre saindo em defesa dessa união, dessa comercialização, acabou chamando a atenção por não assinar esse memorando, sendo questionada do porquê. E aí ela falou que esse memorando ele não representava legitimamente a união dos clubes. Era apenas um documento sem nenhum objetivo, sem firmar absolutamente nada. Então ela ia esperar um pouco antes de sair assinando alguma coisa. Nessa ocasião, eu trouxe um vídeo para falar sobre isso. Eu falei que a visão business da presidente do Palmeiras, ela era uma visão contraditória, porque o Corinthians e o Flamengo, que são as outras 2 equipes que puxam grande parte da audiência, eles declinaram da decisão de assinar a documentação. E, consequentemente, a Leila também declinou, porque a Leila não quer negociar os seus direitos com Cruzeiro, Mirassol, Red Bull Bragantino. Ela não quer isso. É que ela quer que tanto o Flamengo e o Corinthians sejam inseridos dentro dessa realidade, dentro desse montante, para haver um alavanque financeiro maior, visto que são as 2 equipes do futebol brasileiro que puxam mais audiência. E aqui eu tô falando de business, pessoal, eu tô falando de negócio. E quando a gente fala de negócio, nós temos que ser racionais. É isso e pronto. Goste você ou não. É isso e pronto. Ah, o Flamengo puxa mais audiência que o Palmeiras? Puxa. O Corinthians puxa mais audiência que o Palmeiras? Puxa. Nós estarmos em um grupo junto com essas 2 equipes, aumenta essa alavancagem. Consequentemente, a gente tem uma distribuição na diluição dos valores maior também. Tá? Então foi essa a impressão que eu trouxe sobre o declínio da Leila em assinar. Porque até então ela era uma defensora de qualquer movimentação que indicasse a criação de uma liga. Acontece que o Flamengo e o Corinthians estão chegando em um acordo para se unirem e venderem os seus direitos de TV juntos. Ou seja, os direitos de TV dessas 2 equipes juntos, eles devem ser maior que várias equipes do futebol brasileiro somados. E isso, obviamente, a gente teve aí recentemente uma pesquisa sobre os números de torcedores no Brasil. E quando você pega Corinthians e Flamengo, você tem, sei lá, mais que 35% da população torcendo para essas 2 equipes. Só que eles decidiram fazer isso apenas eles 2. Nesse caso aqui, embora a Leila não assinou também esse memorando, pelo visto não houve nenhuma tentativa ou sinalização de trocar uma ideia, bater um papo sobre a questão dos direitos de imagem. E agora, esse movimento de Flamengo e de Corinthians coloca o Palmeiras numa sinuca de bico. Porque até onde é legítimo o desejo da Leila Pereira de inserir o Palmeiras dentro de um grupo que não tenha as 2 equipes que mais fazem audiência financeiramente falando no futebol brasileiro.
Será que ela vai ter interesse em aquecer esse assunto da liga? Porque até enquanto tinha o Flamengo, ela tinha esse interesse. A partir do momento que o Flamengo, com a gestão BAP, não aceitou, opa, ela também recuou da assinatura. E o que vocês acham sobre isso? Na minha opinião, fica muito claro que o Corinthians e o Flamengo eles iniciam esse movimento de forma sozinho, só os dois. Eu não acho que o Corinthians vai tentar falar com o Palmeiras sobre alguma coisa, jamais. Eu também não acho que o Flamengo vai tentar falar com o Palmeiras sobre alguma coisa, jamais. É aquele negócio. Ô Leila, você não quis instigar todo mundo aí? Porque ela foi uma das interlocutoras dessa questão da distribuição dessas receitas aí, da liga e tudo mais. Então, agora você fique com os seus. Que a gente está abrindo um novo caminho aqui entre nós. É um potencial financeiro interessante. Agora, tem um detalhe. Esse acordo, ele só vai acontecer se permanecer essa gestão do Corinthians, que está agora, que assumiu o poder no lugar do presidente Augusto Melo. Porque ainda tem o processo que está acontecendo lá de impeachment do presidente. Olha só, mano. Os caras estão passando por processo de impeachment de presidente, velho. E entraram no campo com mais afinco, com mais vontade de vencer do que o Palmeiras. Puta que pariu. Com perdão da palavra. Mas vamos lá. Então, assim, tudo indica que se o Augusto Melo não retornar, esse acordo ele vai continuar sendo costurado. Ah, Neto, e se o Augusto Melo voltar? Aí precisa ver o que vai ser a decisão dele. Provavelmente o Flamengo vai estar disposto a negociar também. Porque pro Flamengo é business. Aqui nesse caso é business. Né? O Flamengo não está negociando ali com o Vasco, com o Fluminense. Mesmo assim, estamos falando de grana. Estamos falando de grana, de disponibilidade financeira. Entendeu? É isso, pessoal. É isso. Tá bom? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Bom início de fim de semana para todo mundo, na medida do possível, beleza? Porque a gente sabe que agora esse jogo da Copa do Brasil vai ficar marcado. Vai demorar pra gente digerir isso, mas é isso. Futebol é feito de vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, sorrisos e choros. E não vai ser por causa disso que a gente vai desistir de acompanhá-lo e principalmente de ser sempre uma resistência, acima de tudo, alternativa aqui dentro da internet e uma voz legítima. Que enxerga a instituição Palmeiras acima de tudo. Tamo junto. Boa sexta-feira para todo mundo.